Você já imaginou o que aconteceria na Terra se todos os cristãos resolvessem corresponder à expectativa do Espírito Santo? Oi, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou a Agatha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é crente como eu, não é novidade nenhuma pra você. Jesus está perto. Mas eu não digo como as gerações passadas, assim, que ainda que crescem nisso, não sabiam quando exatamente isso ia acontecer. Tudo bem que nós também não sabemos exatamente quando vai acontecer. Mas é evidente no espírito de cada filho de Deus na Terra que ele está mais perto do que nunca. Os acontecimentos mundiais, políticos, catástrofes naturais, Jesus está voltando. O questionamento para nós nesse vídeo é: como a igreja está reagindo a isso? Em Hebreus 6, Paulo está falando sobre nós alcançarmos maturidade. Ele fala de um tipo de pessoa que não pode mais ser resgatada, porque um dia essas pessoas conheceram a Jesus, foram iluminadas, se arrependeram e saíram das trevas, participaram de dádivas celestiais, tiveram experiências com Deus, mas depois se desviaram e pregaram Jesus na cruz novamente. E aí o texto continua falando em Hebreus a partir do versículo 7. Hebreus 6 a partir do versículo 7. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Parece que essa parte não faz sentido aqui junto com o restante do texto, mas na verdade esses versículos guardam um grande segredo, que é a expectativa de Deus a nosso respeito. O capítulo começa falando de pessoas que abandonaram a sua carreira na fé e depois fala de uma terra que recebe chuva e produz bons frutos. Paulo está explicando que nós somos como uma terra onde Deus, sendo o nosso agricultor, vai trabalhar em nós e ele manda chuva sobre toda essa terra. E o que isso quer dizer? Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai enviar da chuva dele sobre a minha e sobre a sua vida. Mas somos nós que escolhemos se nós vamos permitir ser inundados ou não. Então, o primeiro exemplo do capítulo, ele está falando de pessoas que receberam essa mesma água, essa mesma chuva, mas que não retiveram, que optaram por não absorver a chuva do Espírito. Em outras palavras, que não corresponderam à expectativa do Espírito Santo. Porque, como eu já falei, Deus não vai fazer acepção de pessoas. Vai cair uma chuva espiritual sobre todos nós. Só que existe uma terra que absorve a chuva e uma que a rejeita. Essa pergunta tá queimando no meu coração para nós como igreja que está inserida na sociedade. Você está correspondendo à expectativa do Espírito Santo? Que tipo de terra eu tenho sido? Como eu falei no início do vídeo, Jesus está às portas. Será que nós estamos atentos a isso? Porque a igreja não é apenas uma espectadora da vinda de Cristo. A volta dele deve nos motivar a trabalhar pelo avanço do reino na terra. Não nos tornar acomodados, que parece que é o que vem acontecendo. Essa notícia ou essa testificação interior no seu espírito de que Jesus está próximo e mais próximo do que nunca, está motivando você a ser luz nos lugares onde você está? Sabe, você tem sido um instrumento de Deus para o avanço da palavra, para o avanço da pregação do evangelho. Nós não podemos ficar acomodados esperando literalmente pelo dia da salvação. Esse dia virá e glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Mas e quanto o seu amigo que não conhece Jesus? Você não vai fazer nada por ele? Eu fui confrontada nisso. Você está dando ouvidos para que o Espírito Santo está te pedindo para fazer ultimamente? E isso vale desde as coisas maiores até as menores. Isso vale para qualquer cristão de qualquer lugar do planeta Terra, porque não é só nas coisas gigantescas que nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo, até porque o Senhor não vai nos confiar grandes coisas se não conseguimos ser fiéis a Ele nas pequenas. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Isso não serve só para nossa vida financeira, isso serve para nossa obediência e para o quanto nós estamos correspondendo, respondendo, obedecendo à expectativa do Espírito, à vontade de Deus ou à voz de Deus. Se você não é capaz de ouvir a Deus e de responder ao que Ele está te pedindo nas pequenas coisas, Ele não vai confiar a você maiores missões. E nós podemos muitas vezes ouvir o Espírito Santo, sentir isso, o Espírito Santo fala com você, você entende que Ele está falando algo, você entende que Ele está, não faça isso, não faça aquilo, ou faça de uma forma diferente, mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade, só que é a nossa escolha obedecer ou não. O papel da igreja é apressar a vinda de Jesus e imagina o que aconteceria
aconteceria se cada pessoa da sua igreja local acordasse na segunda-feira decidido a obedecer qualquer pedido que o Espírito Santo fizesse? Que fenômeno sobrenatural aconteceria se todos nós saíssemos de casa com essa mentalidade de ser daquela terra que recebe a chuva que vem do Espírito Santo, daqueles que têm vontade de ser usados por Deus. Parece que quanto mais real ficam os fatos, as evidências de que Jesus está voltando, mais a gente vê os cristãos em geral fugindo da responsabilidade de corresponder ao Espírito Santo. Isso não é nenhuma estatística, mas eu tenho essa impressão de que parece que antigamente todo mundo queria ser pastor. As pessoas que estavam na igreja queriam trabalhar na obra, mas hoje em dia as pessoas gostam de ir para a igreja, vão para a igreja, mas vão como meros espectadores, vão esperando assistir alguma coisa no domingo e, sabe, ser alimentadas e apenas isso. Vão com interesse único e exclusivamente em si mesmos e na sua própria vida. E isso só me prova que nós estamos vivendo uma coisa terrível, que é essa cultura do mínimo. Se tem uma coisa, meus amigos, que me indigna profundamente, é essa cultura do mínimo, que parece que está enraigada, agarrada no meio da igreja. Não só no meio da igreja, mas também. E isso me deixa indignada, cara. A cultura do mínimo precisa ser combatida. Eu faço o mínimo para sobreviver na minha fé, eu faço o mínimo para permanecer na presença de Deus, eu fico onde é confortável e onde eu estou completamente acomodado. Ah, pois eu espero e eu oro para que o Espírito Santo te dê um chute na bunda essa semana e você fique totalmente desconfortável fora da igreja. E quando o Espírito Santo te incomodar para você orar pelos seus vizinhos, você faça isso. Quando o Espírito Santo te falar, vai lá, conversa com aquelas pessoas, fala com elas, não sei, puxa um assunto, você tenha coragem de corresponder, de obedecer ao Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Isso transforma vidas, cara, transforma a sua vida. Você está me levando a entender que eu preciso sair do raso. E o público-alvo desse canal é esse tipo de pessoa. Pessoas que não querem ser acomodadas em fazer o mínimo para Deus, mas que estão procurando mergulhar no profundo para conhecer os segredos dele. Pessoas que mesmo que tenham medo, vão com medo mesmo para viver o que Deus tem para elas. Pessoas que sentem que foram chamadas para viver de um ministério, que sentem que foram chamadas para fazer a diferença de alguma forma. Eu vou contar uma história para vocês agora. O meu primeiro emprego, ele foi como maquiadora. Eu trabalhava para uma marca, de maquiagem e ia para vários lugares para promover essa marca. Todo dia quando eu voltava do trabalho, o meu pai ia me buscar na estação de trem aqui da minha cidade. Como eu não tinha um horário muito certo assim para chegar, normalmente eu chegava e ficava esperando por ele na praça que era ali perto da estação de trem. Naquela época, eu não sei hoje, mas naquela época, aquela praça, ela era conhecida como o point das garotas de programa, assim, de Suzano. E sempre que eu tava lá, eu via como uma oportunidade de conversar e de falar de Jesus para elas. Um dia, nessas conversas, eu conheci a Carla, vou usar um nome fictício aqui, e ela me contou, ela sofreu muita violência quando ela tinha um relacionamento, e que ela fazia aquilo para sustentar os filhos. Nós conversamos ali por alguns dias, até que teve um dia que a gente tava conversando e ela olhou pro meu sapato e ela disse, eu achei tão linda a sua sapatilha. Aí eu falei, você gostou? Então eu vou te dar. Mas queria declarar algo junto com elas. Então eu peguei o sapato, coloquei na mão dela e falei que Jesus transforme a sua vida como ele transformou a minha e que esse sapato simbolize um novo caminho pelo qual você vai andar, um caminho de salvação. Naquele dia a Carla entregou a vida para Jesus e depois eu procurei por ela ali como de costume, na praça e nunca mais a vi. Sim, eu não sei onde ela tá, nem imagino. Não sei se ela tá na igreja, mas eu acredito no poder de Deus. Eu sei que uns plantam, outros regam e outros colhem, mas o mais importante é que o evangelho foi pregado para aquela mulher. Eu voltei descalça naquele dia, passando vergonha na rua, mas as coisas acontecem. Você se permite ser usado por Deus. E o que é que vai acontecer na sua vida se você corresponder à voz do Espírito Santo? Nesse vídeo eu quero te encorajar a viver além do mínimo, a ter coragem de fazer umas loucuras por Jesus, a passar a dar mais ouvidos e dar mais espaço para que o Espírito Santo tenha uma voz ativa nas coisas que você faz, sabe? Na sua rotina, na sua vida normal. Não só na hora que tá na igreja. Ter essa terra boa que dá lugar para Deus plantar e produzir bons frutos. Permitir que Deus te use como um instrumento no cumprimento da vontade dele. Se você aceita esse desafio, comenta aqui embaixo o chute do Espírito. Vai ser a assinatura desse compromisso com Deus. Deixa o seu comentário aí.
que eu e você possamos corresponder ao céu, em nome de Jesus. Já quero aproveitar para pedir para você deixar o seu like aqui, isso ajuda muito a divulgar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você receber os novos vídeos e para me acompanhar aqui no YouTube. É isso, meus amigos, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que ela tenha alcançado o seu coração, que ela tenha te dado empolgação para você sair da sua zona de conforto e fazer coisas extravagantes para o Senhor. É sempre um prazer passar um tempo com vocês aqui. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo.